Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho, Deus, derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Olá, bom dia! Eu tô aqui pra gravar um vídeo um pouco diferente sobre o que a gente tá falando no Devocional Forte, para explicar então sobre o que é devocional, né? Muitas vezes a gente fala, devocional aqui, devocional ali, mas o que é de fato um devocional? E muitas vezes eu já me fiz essa pergunta e já vi muitas pessoas ainda não entendendo o que é, então, de fato, o que é um devocional. E eu vou mostrar para vocês, então, eu fui pesquisar, né? Eu gosto muito de trazer o significado das palavras, né? E devocional, então, é um período de tempo dedicado ao relacionamento pessoal com Deus, envolvendo leitura bíblica, reflexão, oração, louvor, para aprofundar a nossa fé, fortalecer a nossa espiritualidade e expressar devoção ao nosso Pai. É uma comunhão diária, né? Oração, meditação na palavra de Deus, louvor a Ele, honra, né, a Ele, né? Então, algumas coisas práticas que a gente pode fazer, eu vou mostrar para vocês o meu jeito, Thaís, de fazer devocional com o Senhor, né? Eu sou uma pessoa que eu não defino horários, tá? Eu não defino horários, eu costumo acordar 6:30 da manhã, costumo fazer pela manhã. Sempre dá? Não, nem sempre acontece dessa maneira. Mas eu gosto de definir esse horário. Quando eu não consigo, eu tento fazer num outro momento, naquele dia, né? Mas como eu faço? Coisas que me acompanham. Então, eu tento definir um momento e eu tento definir um local. Às vezes eu faço no quarto e por consecutivos dias. Outras vezes eu vou para a mesa da cozinha e faço lá também. Vou dizer que lá é o meu lugar preferido, porque é onde eu posso dispor as minhas coisas, fica mais prático para mim fazer. Porque o quarto, 6:30 da manhã, às vezes a gente fica com bastante sono, então eu prefiro fazer na cozinha. Então eu trago a minha Bíblia, né? Eu trago algumas coisinhas assim que eu quero colocar assim quando eu vou gravar e eu preciso trazer alguma palavra que tá fora ali, né, do livro, eu trago e marco, né? Eu trago também um livro, né? Pode ser esse o Forte, mas pode ser outro livro que você queira estudar também. Eu sempre levo pro meu devocional um caderninho. Esse aqui é o caderninho da conferência que nós tivemos na nossa igreja. A minha xícara, né? Meu cafezinho, pode ser um chazinho, pode ser um café com leite, um Nescau, o que você preferir. Eu tenho uma florzinha que eu coloco e eu tenho um suplá também. É que o suplá ele tá debaixo dessas coisas. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Esse é um suplá, né? Tudo se refaz nas mãos do oleiro. Esse aqui é o meu suplá, também comprei na conferência. Ele é lindo, lindo, maravilhoso. Mas você pode adaptar o seu suplá. Você pode pegar uma mesinha, uma toalhinha de mesa, que você acha bonita, colocar uma florzinha. Você adapta. Às vezes eu trago uma velinha. Essa vela, ela não tem nada de místico, né? É só para aromatizar o ambiente, para tornar aquilo confortável, reconfortante, para criar um ambiente mesmo, para atrair essa presença, né? Por que eu falo atrair? Porque a gente está preparando o ambiente para receber o Espírito Santo ali naquele lugar. Ele habita em nós, isso é
Ele habita no coração daqueles que creem em Jesus, né? Mas o que acontece? Eu falo sempre para os meus filhos, a gente precisa preparar o ambiente para estar ali com o Senhor. Óbvio que Ele está em todo o tempo conosco, em qualquer ambiente que nós estivermos, se nós cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós, Ele vai estar com nós. Mas eu gosto de dizer, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu pode se manifestar, Espírito Santo, Tu tem liberdade para agir aqui. Então, isso é o que eu digo para ele quando eu preparo esse ambiente, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Então eu preparo esse lugar para ele, assim como a gente prepara um lugar para as nossas amigas quando a gente quer receber elas, a gente prepara um lugar para o nosso esposo, para os nossos filhos. Então é dessa maneira que eu faço com o Senhor. Então coloco uma florzinha, coloco às vezes uma vela para preparar o ambiente para ficar gostoso, confortável, né? E eu tenho aqui as minhas canetas também, canetas. Essas canetas são aquelas canetas que não marcam atrás da folha, elas são canetas em gel, sabe? De marca-texto mesmo. E aí, por exemplo, quero mostrar pra vocês, uma das palavras que o Senhor me deu, né, lá na conferência foi sobre ser alargada. E aqui, então, eu comecei a fazer as minhas anotações, eu coloco o que é o significado, eu vou em busca das palavras em hebraico, né, que é a tradução, né, da palavra, né, em hebraico, o significado. Então, aqui eu achei o significado de renine, que é eis-me aqui. Então, tudo isso foram coisas que eu fui conversando com o Senhor, e fui pesquisando, e fui anotando. E aí eu gosto de marcar aquilo que mais falou comigo. Aí daqui a pouco eu tô falando uma palavra, tô estudando uma palavra, daqui a pouco ele me leva pra outra palavra. E aí assim, eu vou deixo para outro dia, pra entender melhor aquela palavra. A outra palavra foi plenitude. E então assim o Senhor foi falando comigo. E através disso, claro, ele vai mostrando na sua palavra da Bíblia, coisas, né? Por exemplo, aqui é um estudo de Abacuque, tá? Esse que eu comecei a estudar essa semana. E aí ele vai trazendo coisas, a gente vai marcando, a gente vai escrevendo tudo aquilo que ele vem trazendo. Eu sou bem didática, eu imprimi esse mapa mental também. Eu busco, então assim, tem os momentos que a gente vai fazer ali de pura entrega. Tem dias assim que eu começo com louvor e eu vou indo com louvor e eu não paro. Então eu fico no louvor e na oração e ali eu me derramo e entrego tudo ao Senhor. Mas tem dias em que eu ouço um louvor e eu começo a ler a palavra e ali eu fico, né, mastigando aquela palavra, meditando naquela palavra, recebendo aquilo ali, aquela porção do dia para minha vida. Tem momentos em que eu vou fazer um estudo. Então, eu busco referências de estudo, eu busco livros de estudo. Eu estou estudando sobre Abacuque agora, com uma referência de uma amiga que estudou e gostou muito. E aquilo falou muito com a vida dela e eu quis estudar também. Então, eu pesquisei vídeos, pesquisei né, esse mapa mental. Me ajudou muito a entender, porque a palavra, às vezes, a gente não entende, né? O contexto histórico, eu busco muito contexto histórico do que ele se trata, né? E isso vai abrindo diversas caixinhas dentro da nossa cabeça, né? E pra gente entender contexto histórico, e a gente vai perceber que toda a Bíblia vai apontar para Cristo Jesus, toda a Bíblia vai apontar para Ele, né? E é muito, muito lindo. E é um momento só teu e dele. E é o que eu falei ontem no devocional, né? Livros são bons? São, né? São maravilhosos, né? Que nem a gente tá lendo esse aqui. Mas a palavra de Deus é que traz, que desenvolve essas outras coisas, né? É a palavra de Deus. Então eu convido a você, né, a ter esse momento com o Senhor, sozinha, tu e Ele, tu e o Senhor, né? Com louvor, com adoração, com oração, com entrega. Não é algo engessado, não é algo que você tem que fazer todo dia da mesma maneira.
Não é algo que você tem que ter um suplá, que você tem que ter uma flor, senão você não vai conseguir fazer. Eu não tinha nada disso. Eu tinha o que era mais importante, a vontade de estar ali com o Senhor e a Bíblia. E você precisa, né, se esforçar muitas vezes para estar nesse lugar. Porque às vezes a gente vai ter preguiça, a gente vai estar cansada, a gente vai ter as demandas do nosso dia. Mas estar com Ele nesse lugar é dar força para nós seguirmos o nosso dia. Ele nos dá força, nos inspira. Nós vamos ter as palavras de sabedoria certas para lidar com as coisas que acontecem no nosso dia. Então, a palavra dele nos dá força motriz para poder funcionar de uma maneira melhor, né? Porque o Senhor sabe do nosso dia. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar ali no que eu puder ajudar. Eu respondo, mas se eu não conseguir, a gente busca essa ajuda juntos e eu trago aqui com vocês, tá bom? Eu acho que eu não me esqueci de nada, mas o que eu creio que seja a principal coisa, né, do devocional, do teu dia com o Senhor, ali da tua devoção diária com Deus, é um coração aberto para receber dele e a palavra dele, né? A palavra de Deus precisa estar exposta, precisamos estar expostas à palavra dele. Pode ser uma Bíblia comum, pode ser uma Bíblia cheia de coisas para marcações, para escrita, mas precisa ser uma Bíblia, a palavra de Deus, para nos orientar e precisa estar com o coração aberto, então, para receber e honrar, né, glorificar o nome dele. Amém? Eu desejo que vocês tenham um bom devocional, eu desejo que vocês comecem a buscar, ainda se vocês não conhecem, esse lugar de intimidade. Ali, que nem hoje uma amiga minha falou assim, é um lugar de largar, né, as suas coisas, é um depósito. E o que a gente coloca no depósito? As nossas cargas, né? E o devocional é um lugar desse, porque a gente pode deixar os nossos pesos ali nesse lugar, né? A gente tá cheio, imagina a gente cheia de sacola, de mochila, de pesos, cansadas, sobrecarregadas muitas vezes com as demandas da nossa vida, mas quando a gente vem para esse lugar de devoção ao Senhor, nós podemos tirar essas mochilas, essas bolsas pesadas, esse cansaço, essa sobrecarga a gente pode largar nas mãos dele. E ele troca o fardo, a palavra fala, ele troca o fardo com a gente. Amém? Seria isso então. Qualquer coisa me chamem ali nos comentários que a gente se ajuda. Um beijo.